Uma garotinha usou um sinal secreto com seu cachorro em pleno tribunal, e o juiz, perplexo, cancelou a audiência imediatamente. Ninguém esperava que aquele gesto inocente revelaria uma verdade oculta que mudaria o rumo de muitas vidas. Uma história sobre confiança, instinto animal e justiça que desafia explicações. Prepare-se para se emocionar. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo esta história impressionante. Uma garotinha usou um sinal secreto com seu cachorro em pleno tribunal, e o juiz, perplexo, cancelou a audiência imediatamente. O que poderia ter levado uma criança, com seus olhos inocentes e mãos pequenas, a causar tal reação em um homem que já havia presenciado os casos mais difíceis em décadas de carreira? Há momentos na vida em que o silêncio grita mais alto que palavras. Este é um deles. Os dias em Cedro Azul costumavam seguir uma rotina previsível, como as estações que vinham e iam sem alarde. O sol nascia sobre os campos de trigo dourado, banhava as casas de madeira e se punha atrás das montanhas azuladas, que deram nome à pequena cidade. Era um lugar onde todos se conheciam pelo primeiro nome, onde as crianças ainda brincavam nas ruas até o anoitecer, e onde os mais velhos contavam histórias de tempos passados nas varandas de suas casas. Um lugar onde o extraordinário raramente acontecia. Até aquela quarta-feira de outono. Sofia tinha apenas 8 anos quando seu mundo desmoronou pela primeira vez. Antes disso, era conhecida por seu riso contagiante que ecoava pelos corredores da escola. Seus olhos castanhos brilhavam com a curiosidade própria da infância, e suas palavras fluíam com a espontaneidade de um riacho. Ela amava recitar poemas na frente da classe e cantar nas festas da comunidade. Era uma criança cuja voz parecia maior que seu pequeno corpo. Mas o silêncio veio como vem uma tempestade inesperada. Brutal, implacável, transformador. Foi durante uma apresentação escolar. Sofia estava no centro do palco, pronta para recitar o poema que havia ensaiado por semanas. As luzes se acenderam, revelando o auditório lotado. E então, algo aconteceu. Suas palavras, antes tão fluidas, ficaram presas em sua garganta. O pânico cresceu em seu peito como uma onda gigante. Seus pequenos pulmões pareciam incapazes de capturar ar suficiente. O mundo ao seu redor começou a girar. As faces da plateia se tornaram um borrão. E então, escuridão. Quando Sofia acordou, na enfermaria da escola, algo havia mudado. Sua voz, antes vibrante e melodiosa, havia se retraído para algum lugar profundo dentro dela. Os médicos chamaram de mutismo seletivo induzido por trauma. Para Sofia, era como se alguém tivesse roubado sua capacidade de se comunicar com o mundo. É como se as palavras existissem dentro de mim, mas quando tento libertá-las, elas se escondem. Escreveu ela em seu caderno de desenhos, agora seu único meio de expressão. Sua mãe, Clara, enfermeira no hospital local, olhava para aquelas palavras com o coração partido, sentindo-se impotente diante do sofrimento da filha. Os dias após o incidente se arrastaram como horas intermináveis. Sofia, antes tão social, agora se retraía em cantos silenciosos da casa. As consultas com psicólogos e terapeutas pareciam pouco eficazes. Os medicamentos traziam efeitos colaterais que transformavam sua personalidade vibrante em uma sombra apática. Clara observava com dor crescente sua filha desaparecendo lentamente diante de seus olhos. Foi durante uma visita rotineira à casa da avó de Sofia, Dona Teresa, que a ideia surgiu como um raio de esperança em meio à escuridão. Dona Teresa, com seus 75 anos e a sabedoria que só o tempo proporciona, estava sentada em sua cadeira de balanço na varanda, tricotando enquanto observava Sofia desenhar em silêncio. Sabe, na minha época, começou ela com sua voz serena. Quando as palavras falhavam, deixávamos que outras criaturas falassem por nós. Clara olhou para sua mãe com ceticismo. O que você quer dizer com isso? Os animais,
respondeu Dona Teresa sem desviar os olhos da agulha que dançava entre seus dedos enrugados. Especialmente os cães. Eles entendem coisas que nós, com toda nossa suposta inteligência, muitas vezes não conseguimos compreender. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa com Sofia adormecida no banco traseiro, Clara não conseguia parar de pensar nas palavras de sua mãe. Coincidência ou não, no dia seguinte, o jornal local publicou uma história sobre o abrigo de animais da cidade que estava superlotado após uma tempestade devastadora. Entre os rostos peludos que olhavam através das grades, havia um em particular que parecia carregar o peso do mundo em seus olhos. Rex era um labrador dourado com aproximadamente 1 ano de idade. Havia sido encontrado amarrado a uma árvore durante a pior tempestade que Cedro Azul havia presenciado em décadas. Seu pelo estava encharcado e sujo, suas costelas visíveis sob a pele, e seus olhos continham uma história que Clara reconheceu imediatamente. Era o mesmo olhar que via nos olhos de Sofia todas as manhãs. Ele também está preso em seu próprio silêncio, pensou Clara enquanto observava o animal. Através do vidro, algo a impulsionou a entrar no abrigo naquele mesmo momento, mesmo sabendo que adicionar um animal à sua vida já complicada talvez não fosse a decisão mais racional. Quando Clara chegou em casa com Rex no banco do passageiro, ela não sabia o que esperar. Sofia estava na sala, desenhando como sempre fazia após a escola. Ao ouvir a porta, ela levantou os olhos brevemente antes de voltá-los para seu desenho. Foi então que Rex entrou, suas patas hesitantes sobre o piso de madeira. O que aconteceu? Em seguida, desafiou qualquer explicação lógica que Clara, com toda a sua formação científica, pudesse oferecer. Sofia levantou os olhos novamente e, desta vez, algo mudou em seu olhar. Uma faísca, um reconhecimento. Ela colocou seu caderno de lado e, lentamente, como se estivesse diante de algo frágil que pudesse se quebrar com um movimento brusco, estendeu sua pequena mão. Rex, que havia se mostrado tímido e desconfiado no abrigo, caminhou diretamente até Sofia. Não havia hesitação em seus passos. Quando alcançou a menina, fez algo extraordinário. Deitou sua cabeça pesada sobre o colo dela e soltou um suspiro profundo, como se finalmente tivesse encontrado o lugar ao qual pertencia. As semanas seguintes foram marcadas por pequenas mudanças que, somadas, começaram a desenhar um novo cenário. Sofia passava horas com Rex, inicialmente apenas sentada ao seu lado, depois brincando no quintal. O cachorro parecia entender intuitivamente quando ela estava ansiosa, posicionando-se entre Sofia e o que quer que a estivesse incomodando. Clara notou que sua filha dormia melhor, que seus desenhos começaram a incluir cores mais vibrantes e que, ocasionalmente, um sorriso tímido aparecia em seus lábios. Mas o mais extraordinário ainda estava por vir. Foi durante uma tarde chuvosa, aproximadamente 1 mês após a chegada de Rex, que Clara ouviu algo que fez seu coração parar por um instante. Uma voz, pequena, quase um sussurro vinda do quarto de Sofia. Quando se aproximou silenciosamente da porta entreaberta, viu sua filha sentada no chão, com Rex deitado à sua frente, olhos fixos nela como se estivesse absorvendo cada palavra. "Bom, menino", sussurrou Sofia, acariciando a cabeça do animal. "Você entende, não é? Você sabe como é quando as palavras ficam presas." As lágrimas escorreram pelo rosto de Clara sem que ela pudesse contê-las. Era a primeira vez que ouvia a voz de sua filha em quase 6 meses. Naquele momento, decidiu que faria o que fosse necessário para fortalecer aquela conexão que parecia ter devolvido um pedaço de Sofia ao mundo. Foi assim que o treinamento começou. No início, era simples. Comandos básicos que Sofia dava a Rex usando não apenas sua voz vacilante, mas também gestos específicos com as mãos. Clara observou, maravilhada, como o cão respondia não apenas ao comando, mas à intenção por trás dele. Era como se uma linguagem completamente nova estivesse sendo desenvolvida diante de seus olhos. O tempo passou,
e o sistema de comunicação entre Sofia e Rex tornou-se cada vez mais complexo. Um leve movimento do pulso significava que Rex deveria se aproximar. 2 dedos levantados indicavam que ele deveria se sentar. Uma palma virada para cima era um pedido para que ele colocasse sua pata sobre ela. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Os gestos transcenderam simples comandos e se transformaram em uma linguagem emocional compartilhada. Ricardo, o pai de Sofia e professor de psicologia na Universidade Estadual, retornou de uma longa conferência internacional e ficou impressionado com a transformação que encontrou em casa. Com seu olhar treinado para observar comportamentos humanos, ele começou a documentar meticulosamente cada gesto, cada resposta, cada nuance desta comunicação não verbal que havia florescido entre sua filha e Rex. "É extraordinário", comentou ele uma noite depois que Sofia tinha ido dormir, Rex fielmente deitado ao pé de sua cama. Não é apenas o cachorro respondendo a comandos. É uma comunicação bidirecional genuína. Rex antecipa as necessidades emocionais dela. É como se ele pudesse sentir quando uma crise de ansiedade está se aproximando, antes mesmo que os sinais físicos se manifestem. Clara assentiu, lembrando-se de como, na semana anterior, Rex havia se posicionado firmemente ao lado de Sofia quando um estranho se aproximou deles no parque, muito antes que a menina demonstrasse qualquer sinal visível de desconforto. "Doutor, Mendes disse que poderíamos tentar reduzir a medicação dela", compartilhou Clara. "Ele acredita que a presença de Rex está tendo um efeito estabilizador mais eficaz que os ansiolíticos." O verdadeiro teste veio durante o festival anual de primavera de Cedro Azul. A comunidade inteira se reunia na praça central, decorada com flores coloridas e fitas que dançavam com a brisa. Havia música, danças folclóricas e, tradicionalmente, apresentações das crianças locais. Quando a professora de Sofia, Dona Marta, gentilmente, sugeriu que ela poderia participar se quisesse, Clara sentiu um frio na espinha. A última vez que Sofia esteve em um palco, resultou no trauma que silenciou sua voz. Mas, para sua surpresa, a menina concordou com um pequeno aceno de cabeça. No dia da apresentação, o coração de Clara batia tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido pela plateia inteira. Sofia subiu ao pequeno palco montado na praça, Rex ao seu lado. A multidão silenciou, muitos sabendo da condição da menina, outros simplesmente curiosos sobre o que uma criança e um cachorro poderiam apresentar. Sofia ficou parada por um momento, olhando para a plateia. Clara podia ver a tensão em seus pequenos ombros, o tremor sutil em suas mãos. Então, algo incrível aconteceu. Rex, sem qualquer comando visível, posicionou-se ligeiramente à frente de Sofia, como que criando uma barreira protetora entre ela e a multidão. A menina fez um gesto sutil com sua mão direita, um movimento tão pequeno que apenas olhos muito atentos poderiam notar. O que se seguiu deixou a plateia de Cedro Azul em absoluto silêncio. Rex começou a realizar uma série de movimentos que pareciam coreografados com precisão matemática. Sentava-se, rolava, colocava a pata no ar, tudo em sintonia com os gestos quase imperceptíveis de Sofia. Não era apenas uma demonstração de truques caninos. Era uma dança, uma conversa silenciosa entre 2 seres que haviam encontrado uma linguagem comum em seu silêncio compartilhado. Quando a apresentação terminou, a praça explodiu em aplausos. Sofia, com um pequeno sorriso nos lábios, fez uma reverência tímida, sua mão firmemente apoiada no pelo dourado de Rex. Aquele momento marcou uma virada na história de Sofia. A menina que não conseguia falar em público havia encontrado uma forma de se expressar que transcendia as limitações das palavras. As mudanças continuaram a acontecer. Na escola, Sofia começou a usar seu sistema de sinais com Rex para se comunicar em situações que antes a teriam deixado paralisada de medo. O cachorro, oficialmente registrado como animal de suporte emocional, graças à documentação fornecida pelo Dr. Mendes, acompanhava-a para todos os lugares. Mas nem todos compreendiam a profundidade do vínculo entre Sofia e Rex. Quando um
Novo diretor assumiu a escola municipal de Cedro Azul. Ele questionou a necessidade da presença constante do animal. Entendo que o cachorro proporciona conforto, disse ele durante uma reunião com Clara e Ricardo. Mas temos políticas claras sobre animais no ambiente escolar. Exceções criam precedentes complicados. A notícia de que Rex poderia ser proibido de acompanhar Sofia se espalhou rapidamente pela pequena comunidade. Dona Marta, que havia testemunhado em primeira mão o progresso extraordinário de sua aluna, tomou a iniciativa de organizar uma petição. Em menos de 48 horas, mais de 500 assinaturas haviam sido coletadas, um número impressionante para uma cidade com apenas 2.000 habitantes. Este não é apenas um caso de conforto emocional, argumentou Dona Marta durante uma reunião do conselho escolar. É um caso de acesso educacional. Sofia tem o direito legal de receber uma educação adequada, e Rex tornou-se uma ferramenta essencial para que ela possa exercer esse direito plenamente. A pressão da comunidade e os argumentos legais eventualmente convenceram a administração escolar, mas este foi apenas o começo de uma série de desafios que Sofia e Rex enfrentariam juntos. O inverno daquele ano chegou com uma ferocidade incomum para Cedro Azul. As temperaturas caíram drasticamente, e uma epidemia de infecções respiratórias varreu a região. Clara, trabalhando turnos dobrados no hospital sobrecarregado, observou com horror como os casos se multiplicavam dia após dia. Foi durante essa onda de frio que Rex começou a mostrar sinais de doença. Primeiro foi apenas uma tosse ocasional, depois perda de apetite. Em poucos dias, o cachorro que antes era energia pura mal conseguia levantar-se de sua cama. Dr. Pereira, o veterinário local, diagnosticou uma pneumonia severa. Vamos fazer o melhor que pudermos, disse ele com a gravidade de quem não queria dar falsas esperanças. Mas preciso que vocês estejam preparados. Ele está muito fraco. Os dias seguintes foram um borrão de medicações, nebulizações improvisadas e noites sem dormir. Sofia recusava-se a deixar o lado de Rex, dormindo no chão da sala ao lado da cama do animal. Clara tentou, sem sucesso, persuadi-la a dormir em seu próprio quarto. Ele ficou comigo quando eu estava perdida, escreveu Sofia em seu caderno, em uma das raras ocasiões em que Clara conseguiu convencê-la a se afastar por alguns minutos. Agora é minha vez de ficar com ele. Foi durante a terceira noite da doença de Rex, quando as esperanças pareciam diminuir a cada hora, que algo extraordinário aconteceu. Sofia, que havia adormecido com a cabeça apoiada na borda da cama do cachorro, acordou subitamente. Com uma convicção que surpreendeu sua mãe, ela apontou para as orelhas de Rex. Clara, confusa, olhou mais atentamente. A princípio não viu nada diferente. Mas Sofia insistiu, utilizando um dos sinais que havia desenvolvido com Rex, um que significava escute. Foi então que Clara percebeu. Havia uma sutil diferença. Na posição das orelhas do animal, um movimento quase imperceptível que ela nunca teria notado sem a indicação de Sofia. Quando o Dr. Pereira chegou para o check-up matinal, ficou espantado com o que encontrou. Os pulmões dele estão começando a limpar, confirmou após um exame minucioso. É um sinal muito promissor. Mas como vocês perceberam, geralmente essas mudanças são detectáveis apenas com equipamentos. Clara olhou para sua filha, que mantinha uma mão protetora sobre a cabeça de Rex. Sofia percebeu, respondeu simplesmente. Naquele momento, ela entendeu que o vínculo entre sua filha e Rex ia muito além do que a ciência poderia explicar. A recuperação de Rex foi lenta, mas constante. A cada dia, Sofia observava atentamente cada movimento, cada respiração do animal, detectando nuances que nem mesmo os profissionais treinados conseguiam perceber. Era como se ela pudesse ler a linguagem corporal de Rex com uma precisão quase sobrenatural. Quando a primavera finalmente chegou, trazendo consigo o renascimento que sempre prometia, Rex estava completamente recuperado. Mais do que isso, o vínculo entre ele e Sofia havia se aprofundado de maneiras que ninguém poderia ter previsto.
Foi nessa época que a vida de Clara e Ricardo passou por outra turbulência. Ricardo recebeu uma oferta de trabalho em uma universidade prestigiosa em outra cidade, uma oportunidade que poderia alavancar significativamente sua carreira acadêmica. A proposta incluía um salário substancialmente maior e recursos para suas pesquisas com os quais ele só poderia sonhar em sua posição atual. O que deveria ser uma notícia celebrada tornou-se o centro de um conflito doloroso. Clara, preocupada, com o impacto que uma mudança radical teria no progresso frágil de Sofia, questionou se aquele era o momento certo para tal transição. Ricardo, por outro lado, argumentava que novos começos poderiam ser benéficos para todos eles. As discussões se intensificaram, passando de conversas tensas para argumentos acalorados que, inadvertidamente, aconteciam dentro do alcance auditivo de Sofia. A menina, que havia começado a recuperar fragmentos de sua voz em ambientes seguros, voltou a se retrair. Rex, sensível às mudanças emocionais em sua companheira humana, tornou-se visivelmente ansioso, seguindo Sofia pela casa como uma sombra protetora. Quando a situação se tornou insustentável, Ricardo decidiu levar o caso ao tribunal, solicitando a guarda compartilhada que permitiria que Sofia passasse metade do ano letivo com ele na nova cidade. Clara, acreditando firmemente que tal arranjo seria prejudicial para a filha, contratou um advogado para contestar o pedido. Foi assim que, numa quarta-feira de outono, exatamente um ano após o início do silêncio de Sofia, eles se encontraram na Sala 3 do Tribunal Municipal de Cedro Azul. O juiz Marcos Oliveira, conhecido por sua postura tradicional e decisões baseadas estritamente na letra da lei, presidia o caso. A sala do tribunal era austera, com painéis de madeira escura que pareciam absorver a luz que entrava pelas janelas altas. O ar-condicionado zumbia suavemente, criando um fundo sonoro monótono que amplificava a tensão palpável no ambiente. Sofia estava sentada entre seus pais, seus olhos fixos no chão de mármore polido. Rex, usando seu colete oficial de animal de suporte emocional, permanecia ao seu lado, perfeitamente imóvel, como se compreendesse a solenidade da ocasião. Os procedimentos iniciais seguiram o curso esperado. Advogados apresentaram argumentos, especialistas foram chamados para testemunhar sobre o bem-estar psicológico de Sofia. Dr. Mendes, o pediatra que havia acompanhado o caso desde o início, enfatizou a importância da estabilidade e dos progressos alcançados no ambiente atual. Na minha opinião profissional, concluiu ele, ajustando os óculos sobre o nariz, qualquer mudança drástica no ambiente de Sofia neste momento representa um risco significativo de reverter o progresso que testemunhamos nos últimos meses. O advogado de Ricardo contra-argumentou, chamando como testemunha uma psicóloga infantil da cidade, para onde planejavam se mudar. Ela falou sobre as excelentes instalações do centro terapêutico local e como poderiam oferecer tratamentos especializados que não estavam disponíveis em Cedro Azul. Durante todo o processo, Sofia permaneceu em silêncio, ocasionalmente acariciando a cabeça de Rex quando a tensão se tornava palpável demais. O juiz Oliveira, que inicialmente havia levantado uma sobrancelha cética para a presença do cachorro na sala, observava a interação entre a menina e o animal com crescente interesse. Foi quando o advogado de Ricardo começou a questionar a eficácia terapêutica do vínculo entre Sofia e Rex que tudo mudou. Com todo respeito, argumentou ele gesticulando em direção ao cachorro, estamos falando de um acessório emocional que, embora conveniente no momento, está potencialmente impedindo o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento mais sustentáveis. A literatura científica sugere que dependência excessiva de animais de suporte pode, a longo prazo, limitar o progresso terapêutico. Rex, como se compreendesse as implicações daquelas palavras, levantou a cabeça abruptamente. Seus olhos, de um âmbar profundo, fixaram-se no advogado com uma intensidade que fez o homem hesitar em meio à frase. Foi nesse momento que Sofia fez aquele gesto, um movimento tão sutil, tão discreto,
que apenas olhos muito atentos teriam notado. Ela dobrou ligeiramente o dedo mindinho de sua mão esquerda, enquanto a ponta de seu polegar tocava brevemente a base de seu indicador. A reação de Rex foi imediata e extraordinária. O cachorro sentou-se ereto, levantou a pata direita e emitiu um uivo suave, melodioso, que ecoou pela sala do tribunal como uma nota musical perfeita que parecia carregar em si toda a tristeza e esperança do mundo. O juiz Oliveira congelou, a caneta que segurava suspensa a meio caminho de suas anotações. Por um longo momento, ninguém na sala se moveu ou falou. Era como se o tempo tivesse pausado, capturado pela singularidade daquele instante. Então, com movimentos deliberadamente lentos, o juiz removeu seus óculos, limpou-os meticulosamente com um lenço de tecido que retirou do bolso de seu paletó e os recolocou no rosto. Quando finalmente falou, sua voz continha uma emoção que surpreendeu a todos os presentes. Esta audiência está suspensa indefinidamente, declarou ele, seu martelo descendo com uma finalidade que não admitia questionamentos. Confusão tomou conta da sala. Os advogados trocaram olhares perplexos. Os pais de Sofia pareciam igualmente desconcertados. Apenas Sofia permaneceu inalterada, sua pequena mão repousando sobre a cabeça de Rex. O juiz Oliveira levantou-se e, ignorando o protocolo habitual, dirigiu-se diretamente a Sofia. "Jovem senhorita", disse ele, sua voz mais gentil do que qualquer jamais havia escutado. "Poderia me dizer o que você acabou de fazer?" A sala do tribunal prendeu a respiração coletivamente. Ninguém esperava que Sofia respondesse verbalmente. Para a surpresa de todos, incluindo seus pais, ela levantou os olhos e olhou diretamente para o juiz. "É nosso sinal para verdade", respondeu ela, em uma voz pequena mas clara. Rex só faz isso quando sente que alguém está dizendo algo que não é verdadeiro. Um murmúrio percorreu a sala, rapidamente silenciado pelo olhar severo do juiz. "E o que não era verdadeiro no que estava sendo dito?" lhe perguntou ele, genuinamente curioso. Sofia hesitou por um momento, seus olhos encontrando os de Rex como se buscasse coragem neles. "Rex não é um acessório", disse ela, pronunciando cuidadosamente a palavra "um familiar". "Ele é minha voz, quando eu não consigo encontrar a minha. Ele sabe quando as palavras ficam presas." Sua voz falhou ligeiramente, mas ela continuou. "Ele me entende quando ninguém mais entende." O juiz Oliveira observou Sofia por um longo momento. Então fez um gesto para que os advogados e auxiliares do tribunal se aproximassem. Após uma breve discussão em vozes baixas, ele se voltou para a sala. "Vou fazer algo incomum hoje", anunciou. "Acredito que o bem-estar de Sofia vai além de precedentes legais ou argumentos técnicos. Proponho uma sessão de mediação privada, com a presença dela, para encontrarmos uma solução que realmente atenda aos seus melhores interesses." O que se seguiu nas horas seguintes foi uma conversa extraordinária na câmara privada do juiz. Sofia, inicialmente tímida, começou a se abrir gradualmente, utilizando uma combinação de palavras faladas e sua linguagem de sinais com Rex para expressar seus sentimentos sobre a situação. O juiz Oliveira, que havia perdido a própria filha para uma doença rara 15 anos antes, observou com admiração a resiliência da menina e a conexão profunda que compartilhava com o animal. Seu olhar experiente reconheceu algo que transcendia as categorias clínicas e descrições técnicas que haviam dominado o processo até então. "Sabe", compartilhou ele em um momento de inesperada vulnerabilidade, "minha filha Carolina também tinha um cachorro, um vira-lata caramelo que a seguia por toda parte. Quando ela estava nos estágios finais de sua doença e as palavras começaram a falhar, aquele cachorro parecia entender o que ninguém mais conseguia." A revelação pessoal do juiz criou um espaço de compreensão mútua que permitiu que Clara e Ricardo revisitassem suas posições com uma nova perspectiva. Não era mais uma batalha por controle ou uma disputa sobre quem estava certo. Era uma busca genuína pelo caminho que melhor serviria ao desenvolvimento de Sofia.
Ao final daquela tarde, quando saíram do tribunal, um acordo havia sido alcançado. Ricardo aceitaria uma posição acadêmica alternativa em uma universidade menor, localizada a apenas 1 hora de Cedro Azul. A família manteria sua casa atual e ele faria o trajeto diário para suas aulas. Nos períodos de pesquisa intensiva, ele poderia passar alguns dias por semana no campus, retornando sempre nos finais de semana. Não era o arranjo ideal para sua carreira, mas como ele explicou mais tarde para um colega surpreso, algumas oportunidades aparecem apenas uma vez na vida. Minha filha está tendo sua infância apenas uma vez. A decisão do tribunal estabeleceu um precedente importante na região. O juiz Oliveira incluiu em sua determinação oficial um reconhecimento formal do papel terapêutico de Rex na vida de Sofia, estabelecendo proteções legais para o vínculo entre eles que serviriam de modelo para casos similares no futuro. 3 meses após a audiência, Cedro Azul celebrou seu tradicional festival de colheita. As ruas foram decoradas com espigas de milho dourado e abóboras alaranjadas. Barracas coloridas ofereciam comidas típicas, e o palco central na praça principal abrigava apresentações culturais ao longo do dia. Entre as atividades tradicionais do festival, havia o concurso de histórias, onde os moradores compartilhavam narrativas pessoais ou folclóricas com a comunidade. Para surpresa geral, o nome de Sofia apareceu na lista de participantes. Quando chegou sua vez, a menina subiu ao palco, Rex fielmente ao seu lado. A plateia, que conhecia sua história, observava com expectativa afetuosa. Sofia segurava um pequeno caderno em suas mãos, mas quando começou a falar, percebeu-se que ela não precisava dele. Esta é uma história sobre silêncio, começou ela, sua voz ainda suave, mas perfeitamente audível na praça silenciosa. Não o silêncio que existe quando não há sons, mas o silêncio que existe quando há muitos sons dentro de você, todos gritando ao mesmo tempo, deixando você sem conseguir ouvir nenhum deles claramente. Por 20 minutos, Sofia narrou sua jornada. Falou sobre o dia em que sua voz desapareceu, sobre o medo que a consumia, sobre a sensação de estar presa em um mundo ao qual não podia mais se conectar. Descreveu o dia em que Rex entrou em sua vida como o primeiro raio de sol, após uma longa e escura tempestade. Ele me ensinou que às vezes as palavras mais importantes são aquelas que não precisam ser ditas, concluiu ela, uma mão repousando sobre a cabeça de Rex. E que mesmo no silêncio mais profundo, nunca estamos realmente sozinhos se tivermos alguém que saiba escutar com o coração. Quando terminou, não havia um olho seco na praça de Cedro Azul. O júri, composto por professores e escritores locais, criou um prêmio especial para ela. Coragem em contar histórias. Mas o verdadeiro prêmio, como Sofia escreveria mais tarde em seu diário, foi recuperar sua própria história e poder compartilhá-la com os outros. Nos meses e anos que se seguiram, a história de Sofia e Rex continuou a se desdobrar de maneiras que ninguém poderia ter previsto. O sistema de sinais que haviam desenvolvido tornou-se a base para um programa piloto na escola local, ajudando outras crianças com dificuldades de comunicação a encontrar formas alternativas de expressão. Ricardo, inspirado pela transformação de sua filha, redirecionou sua pesquisa acadêmica para estudar a comunicação não verbal entre humanos e animais, publicando artigos que chamaram a atenção da comunidade científica internacional. Clara, por sua vez, trabalhou com o hospital local para estabelecer um programa de terapia assistida por animais, trazendo cães treinados para visitar pacientes que enfrentavam longas internações. Dona Teresa, que havia plantado a semente inicial daquela jornada extraordinária, gostava de sentar-se em sua varanda e observar sua neta brincando no jardim com Rex, o som do riso da menina carregado pela brisa, como uma música que ela temia nunca mais ouvir. Sabe, dizia ela para quem quisesse ouvir, nos meus 75 anos de vida, aprendi que os milagres raramente chegam como grandes eventos dramáticos.
Eles chegam nas pequenas interações diárias, nos momentos em que escolhemos ver além do óbvio, nas conexões que formamos quando nossos corações estão abertos para possibilidades que nossa mente racional talvez rejeite. Em Cedro Azul, a história de Sofia e Rex tornou-se parte do folclore local, contada e recontada nas reuniões comunitárias, nas salas de aula e nas varandas durante as noites de verão. Os moradores mais antigos acrescentavam detalhes dramáticos a cada nova versão, transformando-a em uma lenda moderna. Mas para aqueles que testemunharam os eventos naquela sala de tribunal, nenhum embellishment era necessário. A verdade pura, o momento em que um cachorro respondeu ao sinal de uma criança e, ao fazê-lo, mudou o curso de muitas vidas, era mais extraordinária que qualquer ficção. Como o juiz Oliveira escreveu em seu diário pessoal naquela noite histórica: "Em 30 anos no banco, pensei ter visto tudo. Hoje testemunhei algo que nenhuma faculdade de direito poderia ter me preparado para compreender. Vi justiça sendo dispensada não através de códigos e estatutos, mas através da conexão pura entre uma criança e um animal. Isso me faz questionar quantas verdades estamos perdendo todos os dias por não sabermos a linguagem certa para ouvi-las." Na pequena cidade de Cedro Azul, onde o sol ainda nasce sobre campos de trigo dourado e se põe atrás de montanhas azuladas, os moradores aprenderam uma lição valiosa. Algumas das conversas mais importantes são aquelas sem palavras, e algumas das conexões mais profundas transcendem a necessidade de explicações. E Sofia? Ela cresceu sabendo algo que muitos adultos nunca descobrem: que nossa voz mais verdadeira nem sempre é aquela que fazemos outros ouvirem, mas aquela que permitimos que nosso coração reconheça. Que às vezes é preciso passar pelo silêncio mais profundo para encontrar os sons que realmente importam. Quanto a Rex, ele viveu uma vida longa para os padrões caninos, sempre ao lado de sua companheira humana. E embora não pudesse articular palavras no sentido convencional, qualquer um que testemunhasse a dança silenciosa de comunicação entre ele e Sofia entenderia que algumas histórias não precisam ser contadas com palavras para ressoarem com verdade. Naquela quarta-feira de outono, quando um sinal discreto e um uivo suave silenciaram uma sala de tribunal, uma verdade antiga foi redescoberta: que a linguagem do coração transcende barreiras, que a compreensão mais profunda frequentemente acontece no espaço entre as palavras, e que às vezes é nos silêncios que encontramos nossas vozes mais autênticas. E você, que agora conhece esta história, talvez observe com novos olhos os silêncios em sua própria vida. Talvez se pergunte quais verdades estão esperando para serem reconhecidas. Quais conexões profundas existem além das palavras que trocamos diariamente. Porque, como Sofia descobriu em sua jornada, às vezes a comunicação mais poderosa acontece não quando falamos, mas quando finalmente aprendemos a verdadeiramente escutar.